Brasil de Fato Podcasts. Não, peraí, eu não entendi. A gente só joga pergunta fácil. Você bagunçou minha agenda, que não foi brincadeira. Você pegou minha agenda e bem fino. É por um bom motivo. Aqui tem uma parceria. É isso. Uma pitadinha de esperança. É? Por que não diz após o ataque de Israel ao Irã? Basta. Vocês são craque. Talvez. Não, ele não pode. Bora. É bem bacana. Olha, impressionante. Aham. Foi livrar a cara dela. Começa a partir de agora mais um episódio do nosso podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Toda semana a gente traz análises sobre a conjuntura nacional e global. Eu sou a Nara Lacerda, aqui do meu lado está o jornalista e editor do BDF, Nicolau Soares, que está cobrindo as férias do Igor Carvalho e volta agora, depois de uma semaninha aí que não pôde estar com a gente, né, Nico? Tá tudo bem? Recuperadíssimo? Fala, Nara, tudo bem? Fala, pessoal. Estamos aí de volta depois de passar por essa bendita dengue que tá pegando todo mundo e vamos que vamos. Vamos que vamos, ficar a dica aí para todo mundo, viu? Hidratação, prevenção, água parada, vocês já conhecem, né, o repertório. Bom, também compondo a nossa bancada, o nosso querido comentarista, ex-presidente do PT e deputado constituinte José Genuíno. Tudo bem, querido companheiro? Tudo bem, tava com saudade de você, Nada. Ah, olha só, a Camila tá aqui ouvindo, semana passada o Stedley não falou isso pra gente, né, Camila? Olha isso! Ô, Genuíno, tava com muita saudade também. Que bom que você tá aqui com a gente, que honra. Bom, e no 3x4 desta semana, o que temos, Nicolau? Nara, a gente vai falar sobre esse confronto entre Irã e Israel que assustou o mundo inteiro no último fim de semana. Vamos analisar as questões humanitárias, geopolíticas, os riscos de espalhamento do conflito no Oriente Médio, essa bagunça toda que tá rolando. Vamos lá, em paralelo ao que a gente já está vendo desde outubro passado entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, a região do Oriente Médio está enfrentando agora mais um episódio de tensão crescente. O ataque à embaixada iraniana na Síria, em 1º de abril, atribuído a Israel, Tel Aviv, resultou na morte de 7 pessoas, incluindo um militar de alta patente, e provocou, óbvio, uma reação imediata do Irã. No último fim de semana, Teherã lançou mais de 300 mísseis e drones em direção a Israel. 99% dos ataques foram interceptados pelas armas de defesa israelenses, reforçadas por Estados Unidos, Reino Unido, França e Jordânia. E agora cresce o temor na comunidade internacional de uma possível retaliação e de uma escalada desse conflito, com a entrada, inclusive, de outras potências internacionais. Para analisar esse cenário, a gente vai conversar a partir de agora com a Cristina Pesequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Tudo bem, Cristina? Bem-vinda ao 3x4 e muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, Nara, olá, Nicolau, olá, Genuíno. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui batendo papo com vocês. Bom, professora, a resposta do Irã a Israel ocorreu de uma forma bem calculada, né? Teve um aviso prévio de 72 horas, foi feita durante a madrugada, com as ruas mais vazias. Como é que você vê a intenção do Irã com um ataque desse tipo? Muitos têm falado em ataque coreografado. Como é que você analisa essa resposta do Irã? Então, Nicolau, o que me parece é que hoje tem muito termo para falar em guerra, falar em retaliação, que tenta tirar o peso desses próprios atos, né? Então, por exemplo, ataque coreografado, guerra cirúrgica, mas o que eu vejo é realmente uma resposta estratégica do Irã em um momento no qual nós temos um Oriente Médio que está bastante tensionado. Então, o que acontece? Nós tivemos uma ação de provocação de Israel, o Irã respondeu a essa ação de provocação, mas de uma forma na qual se fez claro a sua posição. Nós não estamos pensando em escalar a guerra, mas se formos provocados, iremos continuar fazendo. Agora, eu não gosto muito de usar nem
coreografado, nem guerra tática, nem guerra cirúrgica, porque me parece que aí a gente limpa um pouco uma linguagem que não pode ser limpa, que é a linguagem da violência. Então, nós tivemos um ato de violência que foi respondido com outro, que não atacou civis, né, teve essa preocupação, mas ao mesmo tempo nada garantido de que essa coreografia, né, esse ensaio, ele não tenha causado baixas. Então a gente às vezes tem que repensar um pouco, né, lógico, isso faz parte de uma ação de propaganda sobre guerras que vem sendo desenvolvida principalmente no pós-Guerra Fria, mas a guerra nunca vai ser limpa e a retaliação também nunca vai ser limpa. Então, eu acho que teve um efeito demonstrativo, uma resposta a um ataque, mas ao mesmo tempo a gente não pode achar que foi tudo programado e tudo que é programado dará certo. Muitas vezes o que a gente programa nunca dá certo. Faz bastante sentido essa colocação, professor, até porque a gente aqui clama por uma cultura de paz global, né? E esse tem que ser, por mais utópico que seja, o nosso objetivo central, único e eterno. Voltando à questão Irã-Israel, a gente teve uma justificativa do Irã de que o país agiu em legítima defesa, por causa dos ataques de 1º de abril lá na embaixada, /posto diplomático em Damasco, para a gente deixar todo mundo que está nos ouvindo, professora, na mesma página, até porque não é fácil entender esses conflitos. Quais são as circunstâncias em que ocorre esse ataque à embaixada na Síria? Como é que a gente pode achar justificativa para esse acontecimento e realmente trazer um pouco do contexto do que está acontecendo? Vamos voltar até um pouquinho, né, Nara, lá para trás, que é a própria detonação desse conflito inicialmente no Oriente Médio, que vem com o ataque do Hamas a Israel no ano passado. Então, desde o ano passado, a gente já está com um conflito que vem se arrastando e até com graves consequências humanitárias. O Hamas fez um ataque a Israel. O Hamas é um grupo terrorista que é acusado por Israel de ter aliança com o Irã e também outros grupos terroristas. Então, Hamas, Hezbollah, todos esses grupos terroristas, eles teriam uma aliança com o Irã, e essa aliança com o Irã seria utilizada para criar danos em Israel. Então, desde o ano passado, a gente vem observando essa situação se desenvolver. E o ataque do Irã a Israel, ele vem em resposta a, como você falou, a um ataque de Israel a uma embaixada, né, /consulado do Irã na Síria, ou seja, um ataque de Israel a oficialmente, né, solo estrangeiro na Síria. Porque a gente tem que lembrar que uma embaixada, um consulado, quando ele está localizado em outro país, ele faz parte do território daquele país. Então, seria, na verdade, como se Israel estivesse atacando o Irã diretamente, independente daquele local diplomático estar na Síria ou não. Então, o que nós tivemos foi esse ataque de Israel, também em resposta ao que Israel considera o apoio do Irã ao Hamas, que fez esse ataque a eles no ano passado. O que acontece, né? Quais foram os alvos que foram atingidos? A gente teve alvos civis, obviamente, que foram atingidos nesse ataque, mas também nós tivemos, entre o falecimento, né, quem foi atingido mais diretamente, foram membros da Guarda Revolucionária Iraniana e militares do Irã. Então, essa ação israelense ela foi considerada não só uma violação de soberania da parte do Irã, mas como um ataque frontal ao seu próprio direito de defesa. Então, é uma troca, né, de direitos de defesa. Um diz para o outro que está se defendendo, quando, na verdade, o que a gente vem vendo são acúmulos, né, de diversas violações de regras de direito internacional em território estrangeiro. Então, é parte, né, desse arco de conflito que a gente vem observando desde o ano passado. O Genuíno, trazendo você um pouco para a conversa, como é que você está vendo esse cenário, esse capítulo novo aí nessa briga que já está se arrastando? Eu tenho uma visão, acompanhando o assunto, desde de sábado à noite,
Primeiro, nós temos que entender por que Israel fez uma provocação contra o Irã no dia 1º de abril. Aquilo ali foi uma provocação. Ele fez a provocação para desviar o desgaste que ele estava sofrendo com o mundo inteiro denunciando o massacre de 33 mil palestinos mortos, 203 trabalhadores da ONU atingidos e mortos. A tragédia humanitária para reconstruir a área vai exigir 18 bilhões de dólares. E você tem uma situação de uma tragédia humanitária divulgada amplamente. Então Israel estava isolado da comunidade internacional. Inclusive os Estados Unidos, que segura Israel, estava fazendo críticas e aprovou aquela resolução do Conselho de Segurança da ONU para o cessar-fogo. O Israel estava passando por um desgaste. Ele desviou a guerra. Vamos atacar a embaixada em Damasco. O Irã será obrigado a se defender, e é verdade, e desvia o assunto para continuar o massacre na faixa de Gaza. Olha bem, o massacre na faixa de Gaza continua. Hoje tem notícia de violência para colonizar áreas que já foram ocupadas nessa última ofensiva. A mesma coisa em relação à Cisjordânia. A mesma coisa em relação ao Líbano. Então, Israel desviou o foco para fazer o massacre. Aonde é estratégico? Qual é a estratégia de Israel? É ocupar toda a região dos palestinos. Esse é o objetivo estratégico. O Irã, como o Israel sabe que o Irã tem desgaste da opinião pública internacional, desde a Revolução Iraniana de 1979, o Irã passa por um isolamento, sanções, etc. Ele diz, eu vou focar o Irã, pela lógica da guerra, o Irã tem que responder e eu vou jogar o mundo ocidental contra o Irã. Foi o que ele fez. O Irã, sabiamente, fez uma operação seletiva programada para não causar grandes danos, para fazer uma demonstração de força. Ao fazer a demonstração de força, colocou Israel numa sinuca. Se Israel vai para cima com a nova operação, ele diz que pode revidar. Por outro lado, a comunidade internacional, o G7 e os Estados Unidos, faz um apelo para que Israel não revide. E aí nós estamos nessa cara de braço. Portanto, a minha primeira conclusão é que Israel fez uma provocação contra o Irã premeditadamente, estrategicamente elaborada para desviar o assunto da opinião pública mundial diante do massacre contra os palestinos. Na verdade, o pano de fundo disso aí é faixa de Gaza e Cisjordânia, que eles já estão ocupando. Inclusive, tem um relatório da ONU que está sendo divulgado da violência da colonização da faixa de Gaza. Áreas que foram destruídas, áreas que foram ocupadas, já estão sendo colonizadas pela via da violência. É isso que interessa. Portanto, eu acho que esse revide não vai acontecer. Israel está falando grosso e o Irã está falando grosso. Porque são dois estados que têm liderança regional. Israel tem liderança regional e o Irã tem liderança regional. São duas forças armadas poderosas. Qualquer curto-circuito ali coloca em risco a paz mundial. Então o mundo está em suspenso. Porque interessa ao Netanyahu criar uma situação de guerra para ele se sustentar internamente, porque ele está muito desgastado. Então, parece que ele leu nosso roteiro, hein? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que compreender. Por trás desse conflito Israel-Irã, tem o massacre contra os palestinos, que é o objetivo central de Israel. Ele está tentando dizer o assunto. Vamos falar do Irã, vamos falar da guerra, o Irã é isolado, a gente sanciona, prejudica o Irã. O Irã percebeu, ele tinha que dar uma resposta, porque senão era uma desmoralização, mas dá uma resposta calculada. Por isso que foi uma resposta calculada. Sim. E ao mando do recado. Se vier, tem mais. E aí fica um suspense e coloca Israel numa situação de ter que explicar ao mundo ocidental, particularmente o G7, qual será os seus próximos passos. O que o G7 faz? Vamos aplicar sanções ao Irã, que não valem nada, porque o Irã sofre sanções desde o final do século passado. Então esse é o cenário. A vítima principal se chama palestinos. Povo palestino. O Irã já é, acho que, o segundo país mais sancionado do mundo, se não me engano, só perdendo da Rússia por conta desde a guerra da Ucrânia. Exatamente, Professora, o Genuíno tocou em pontos que a gente quer muito conversar com a senhora ao longo do nosso papo aqui. Então, antes da gente dar continuidade, queria que a senhora falasse um pouco se essa ofensiva, por exemplo, é inédita, se já há histórico de conflitos, como é que se dá a relação entre essas duas nações? E tem alguma coisa aí nesse passado que justifica o que está acontecendo? Justificar, nada justifica, né? O que a gente tem é um processo de reordenamento político no Oriente Médio que vem se intensificando nos últimos anos, né? Então são vários marcos, e aí eu gostaria até de pegar um que o Genuíno já mencionou, né? Pegando o gancho até com a tua pergunta também, Nara, que é o seguinte: o turning point, né, o ponto de virada do Irã com relação a Israel,
com relação ao Ocidente, de uma forma geral, é o ano de 1979. 1979 é um ano chave para a gente entender a geopolítica contemporânea do Oriente Médio. Logicamente, eu poderia ir mais para trás, né, falar também do processo de desmonte dos impérios europeus na região. Então, é todo um contexto que ele vem de uma região ocupada por poderes imperiais, que vai depois, no século XX e XXI, se reorganizar politicamente. Então, o que vai acontecer? Até 1979, o que a gente tinha? A gente tinha um cenário no qual o Irã ele pertencia ao Ocidente, de uma certa forma. Né? Ele era governado pelo Shah Reza Pahlavi e era um país absolutamente ocidental em vários aspectos. Era uma ditadura, o Reza Pahlavi. Sim, exatamente. Ele era aliado, né, dos Estados Unidos e vem de um processo também de um golpe de Estado dentro do Irã, ainda nos anos 50, para que não se nacionalizasse o petróleo naquele momento. Então, também tem envolvido interesse de companhias estrangeiras. Então, né, até para os nossos ouvintes, fica um quadro um pouco complexo geopoliticamente, mas vamos tentar aí deixar mais claro. Então, esse governo, né, que era apoiado pelo Ocidente, apoiado pelos Estados Unidos, ele tinha uma política interna que ela era de aliança ao Ocidente e, portanto, isso indicava um cenário de estabilidade no Oriente Médio até com esses vizinhos, incluindo Israel. Então, não era um cenário de briga, de disputa. Israel, obviamente, tinha uma série de outros conflitos, tinha conflito com o Egito, com a Jordânia, com o Líbano. Então, esse quadro geopolítico ele era até 79. O que acontece em 79? O governo vai ser derrubado, né, o governo do Shah vai ser derrubado por uma revolução popular de cunho fundamentalista liderada pelo Ayatollah Khomeini. Essa revolução ela vai criar um Estado teocrático no Irã e que, até como uma forma de defesa, vai se fechar muito para o mundo exterior, para justamente se preservar do Ocidente. E, ao mesmo tempo, no ano de 79, são fechados os primeiros acordos de Camp David, que são os primeiros acordos de terra pela paz, na qual se estabelece um outro sistema de relações para Israel, já encaminhando uma paz, né, não é bem paz, né, uma estabilidade com outros países árabes. Então, esse contexto em 79, o que ele faz? Ele distancia o Irã de Israel, distancia o Irã do Ocidente e vai criar justamente um cenário no qual não é uma inimizade gratuita, mas sim é uma realidade de tensionamento. E aí, só para completar ainda mais essa questão, a gente vai ter o Irã sofrendo, naquele momento, a partir dos anos 80, com uma guerra regional. E essa guerra vai ser com o Iraque de Saddam Hussein. Claro. Saddam Hussein, naquele momento, ele era um aliado dos Estados Unidos. No século XXI, ele vai se tornar um inimigo, tanto que a gente vai ter uma guerra contra o Iraque. Mas, naquele momento, o Iraque ele vai ser utilizado como uma forma de conter a Revolução Popular Iraniana de caráter fundamentalista. E, desde então, o Irã ele vem sofrendo sanções do Ocidente e vem buscando válvulas de escape. Quais que são as válvulas de escape? China, Rússia, na época a União Soviética, e esse quadro regional ele foi se colocando dessa forma. E no século XXI, depois dos atentados de 11 de setembro, ele vai se agravar ainda mais, e aí a gente vai ter uma mudança nesse quadro geral. Mas só para lembrar, a gente também tem guerra no Afeganistão, entre 79 e 89, Sim. A gente vai ter os acordos de Oslo. Genuíno mencionou uma coisa super importante antes, que é o fato do não respeito aos acordos prévios, no caso dessa guerra. Então, o que está acontecendo? Israel está com o objetivo realmente de desmontar de vez os acordos Terra pela Paz feitos com a Palestina na base dos acordos de Oslo, que estiveram em vigor entre 1990 e 95. É um cenário muito complexo e, lógico, não dá para a gente resumir tudo, mas esses seriam os principais pontos que a gente poderia destacar. Genuíno. Eu acrescentaria, professora, um elemento. O Irã se transformou numa potência regional. Independente das críticas ao governo teocrático, a repressão a determinadas questões dos direitos humanos,
o Irã é como qualquer outro país. É o único país como potência regional que disputa com Israel. E como é que ele faz essa disputa? Apoiando vários grupos políticos na região para ele se projetar. Então, olha bem, o Irã virou uma potência regional. As Forças Armadas do Irã é maior do que a de Israel. O Irã é mais forte do que a Arábia Saudita, do que a Jordânia, do que o Egito, e tem capacidade aérea, que eu acho que é um elemento fundamental. Sim. E vocês acompanharam, há 10 anos atrás, a polêmica mundial sobre o acordo nuclear. Então o Irã colocou o projeto de ter a arma nuclear como arma dissuasória. Essa questão da bomba atômica não tem nada a ver de explodir o mundo. Isso não existe, é arma dissuasória. Um tem, o outro não usa. Essa é que é a verdade. Uhum. E o programa nuclear do Irã, que o Brasil se envolveu, inclusive, para buscar uma negociação. O Obama deu aval, o Sarkozy deu aval, na hora H, eles puxaram o carro porque o Lula estava viabilizando um acordo. Irã, Turquia e o Brasil. E eles puxaram o carro e depois fizeram um acordo, do ponto de vista dos interesses da geopolítica imperialista, era semelhante ao que o Brasil estava tentando. Mas ele não queria dar esse poder para o Brasil. Então, olha bem, a ordem política imperialista não aceita que países cresçam como potência regional. O conflito nosso, do Brasil com os Estados Unidos, no fundo tem isso. Porque se a gente vira uma potência regional, a gente é protagonista no mundo. E eles não querem isso. Qual é a bandeira deles para isolar o Irã? Programa nuclear, a bomba atômica, que é predomínio deles, não pode democratizar, como aconteceu com o Paquistão e a Índia, e a questão dos direitos humanos, a questão do Estado teocrático. Sendo que Israel é um Estado teocrático. Como é que trata os palestinos e como é que trata os árabes? Então, olhem bem, essa é uma questão importante. O Irã se viabilizou como potência regional e está um puta problema. Eles sabem que o Irã pode atacá-los, porque o Irã demonstrou com os mísseis e com os drones que pode chegar no território israelense. Essa é a questão geopolítica central. Agora, quem é a principal vítima desse processo? Mais uma vez, estão destruindo, matando, assassinando os palestinos e vão tomar as terras na faixa de Gaza, Jerusalém e na Cisjordânia. Eu queria aproveitar esse gancho do Genuíno, falando do Irã como uma potência regional. O Irã já considerou aí, né, falaram, tem declarações dizendo que considera o assunto, esse episódio, né, encerrado por enquanto, fez o que tinha que fazer, claro, deu o recado. Porque percebeu que o Israel fez uma provocação. Ele não podia deixar de responder, mas ao mesmo tempo não quer incumpridar. É isso. Mas ao mesmo tempo eles falam, né? Não, estamos prontos para usar armas que nunca usamos antes. Lógico. Né? Queria aprofundar um pouco, professora Genuíno, o tamanho desse peso militar mesmo do Irã. Acho que as pessoas conhecem menos isso. A gente sempre vê Israel como essa potência militar ali da região. Qual é o tamanho, qual é a força que teria o Irã para manter esse conflito? A única diferença de Israel com relação ao Irã é que Israel tem arma nuclear. Porque se você considerar a força aérea, se você considerar o tamanho das forças armadas do Irã e de Israel, Israel é menor. A outra coisa que faz a diferença é que Israel é um porta-aviões do imperialismo americano. E o Irã faz uma diplomacia pragmática para ter uma aliança com a China e a Rússia. Tanto que a nota da Rússia e da China sobre o ataque foi uma nota de solidariedade ao Irã por causa da provocação na embaixada. O ponto central desse negócio se chama 1º de abril, a embaixada do Irã em Damasco e a morte de 9 militares, entre os quais 2 generais. São peças importantes nessa articulação geopolítica do Irã na região. Professora, bom, se a senhora quiser comentar também sobre esse poderio militar do Irã, a gente gostaria muito de ouvir, mas já vou emendar também numa outra análise aqui que diz respeito ao Netanyahu, a situação dele nesse momento, né? Além do embate com essa nação que tem esse poderio militar que o Genuíno bem nos trouxe aqui, nós temos, né, o Netanyahu numa posição de forçar um confronto com o Irã, mas internamente o premier israelense enfrenta um gabinete de guerra dividido, corre o risco, inclusive, de ser processado por acusações, inclusive, de corrupção.
Benjamin Netanyahu, de 74 anos, é suspeito de ter recebido presentes avaliados em quase $200 mil de personalidades ricas. O chefe de governo teria recebido os presentes na forma de charutos, garrafas de champanhe e joias entre 2007 e 2016. Netanyahu é acusado de corrupção, fraude e abuso de confiança. O processo, que começou em 2020, é inédito em Israel para um primeiro-ministro em exercício. Como é que a gente pode falar dessa conjuntura, e fique à vontade também para falar da posição do Irã ali na região, professora? Quando a gente fala do poderio militar do Irã e nas relações internacionais, de uma maneira geral, a gente tem sempre que pensar de maneira relativa, né? Relacional, com quem que a gente está comparando, qual o sistema de alianças que existe. Então, comparativamente, óbvio, o Irã é um país que tem dentro do Oriente Médio um poder militar bastante significativo, tanto que existe dos seus vizinhos uma ausência, né, hoje de força, porque é um produto também daquele quadro de reorganização política do Oriente Médio que eu falei. Então, o Iraque hoje, ele não é mais uma potência regional, a própria Síria, ela sofreu enormes perdas, então o Irã, ele acaba se destacando como um pivô e trazendo outros países, né, para esse cenário geopolítico. A gente tem que falar de Arábia Saudita, a gente tem que falar de Emirados Árabes Unidos, que são países que, ao mesmo tempo que eles têm poder energético, eles também estão desenvolvendo um poder militar. E as grandes potências, assim como na era imperial, eles continuam presentes, né? Então, esse quadro, ele mostra para a gente que é uma complexidade muito grande. Vamos lembrar um pouco até da guerra da Ucrânia. Veja, a Ucrânia, ela não teria poder militar para resistir ao conflito com a Rússia, mas está resistindo por conta de uma guerra por procuração, na qual ela vem recebendo orçamento financeiro e militar do Ocidente para se manter. Aí, chegando, né, nessa questão de Israel, antes dos ataques do Hamas, a gente tinha também movimentações interessantes no Oriente Médio, no sentido de você fazer uma ponte Irã, Arábia Saudita, eram acordos mediados pela China, existiam outros atores mediando questões, né? Então, não é só o caso que o Genuíno mencionou do acordo tripartite, né, que foi lá em 2010. Mas no vácuo do poder americano e do poder europeu, China e Rússia vinham mediando muitos acordos, né? Então isso tudo antecede o Hamas. Quando Israel sofre o ataque e se desencadeia esse conflito, isso também é um pano de fundo, e não só a questão da Palestina. É a mudança, né? Lógico, a questão da Palestina é o foco, mas também é um pano de fundo de mudanças estruturais. Lembrando, por exemplo, que no BRICS Plus estão juntos Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, né? A ação do Hamas foi para inviabilizar um acordo com alguns países árabes, entre os quais a Arábia Saudita, para isolar os palestinos. No contexto tinha No isso. contexto Na época tinha isso. Eu lembro da gente falar mesmo. Aí eles colocaram o problema dos palestinos na agenda e entrou. Por isso que estão querendo tirar os palestinos da agenda para fazer o massacre. Essa que é a história. Tem que entender, né, esse pano de fundo, tudo, e a gente também tem que ver o seguinte: embora a gente observe uma série de manifestações que você mencionou, Nara, contra o governo Netanyahu, que elas vêm existindo há um período muito longo, ainda assim ele tem conseguido se conectar com as bases mais ultraconservadoras, mais ortodoxas, né? Por quê? Porque o que acontece em Israel hoje? Você tem um cenário politicamente dividido, polarizado, onde as forças progressistas israelenses mais ligadas ao centro, elas são, em termos quantitativos da população, cada vez mais minoritárias. Justamente por quê? Porque as políticas do governo Netanyahu, antes dele, depois de 95, elas têm focado em beneficiar os grupos mais ortodoxos que se encaminham para a extrema-direita e direita. E é também onde a população israelense mais cresce demograficamente. Existe um autor americano chamado John Mearsheimer, que eu gosto muito, ele é da linha do realismo político, e ele coloca claramente o seguinte: a política de Israel, seja com
Netanyahu ou com outro grupo conservador, ela sempre vai se encaminhar no objetivo da construção do grande Israel, justamente por conta dessas bases mais ortodoxas, mais conservadoras, ou seja, da extrema-direita. Então, esse é um fato que é um fato demográfico que a gente não pode ignorar. E as forças progressistas, elas têm recuado, só que nós estamos ainda no momento de transição. Por isso que a gente vê protestos pró-democracia israelense, por isso que a gente vê muitos israelenses se manifestando contra o governo de Netanyahu. Milhares de israelenses se manifestaram neste sábado em Tel Aviv contra o governo de Benjamin Netanyahu. A multidão pedia ainda a libertação dos reféns na faixa de Gaza, quase 6 meses após o início da guerra. Muitos israelenses responsabilizam o governo de Netanyahu pela falta de solução na guerra. E essas ações, elas acabam buscando não só o reforço perante os grupos de direita e extrema-direita, como também contestação dessas políticas mais progressistas. Mas, de novo, gente, é um país absolutamente dividido e que vem passando por essa transição no qual as forças conservadoras de extrema-direita mais ortodoxas, que têm como objetivo a construção desse grande Israel, sem levar em conta Oslo, sem levar em conta a divisão dos 2 estados em 48, elas estão se consolidando. E por que tudo se acelera agora? Justamente porque nós tivemos um desmonte de ordens regionais desde 95 em diante, agravado pela guerra contra o terrorismo no pós-2001. Professora, daqui a pouquinho a gente está indo para o nosso intervalo, no nosso podcast, mas a gente vai fechar essa primeira parte com uma pergunta simples, e que é a pergunta que todo mundo que está nos ouvindo quer saber se pode ser respondida ou não. Provavelmente não vai dar para responder de forma simplificada, mas vamos lá, professora. Considerando tudo isso que a gente está conversando agora, o comportamento de Israel em relação a Hamas, esses eventos agora podem ser vistos como sinais de uma escalada de conflito ou é fato isolado? A pergunta, resumo, a gente está próximo à possibilidade de uma terceira guerra mundial, professora? Eu acho que, Nara, pessoal, eu acho que a gente está num processo de transição de poder internacional, e a partir daí nós temos muitos pontos quentes de conflito e atrito no sistema internacional. Então, a cada momento é uma nova escalada na periferia, é uma nova escalada no núcleo do poder mundial, e aí o que acontece? A gente acaba falando mais da crise da vez. Então, algum tempo atrás era a Rússia e a Ucrânia, agora é Israel-Hamas. Mas, por exemplo, no Iêmen, se a gente for lembrar, que também está no Oriente Médio, nós temos uma guerra há mais de uma década, nós temos os conflitos no continente africano. Então, o mundo hoje ele está conflagrado justamente por quê? Porque as velhas estruturas de poder mundial, elas estão se tornando, mais fragmentadas, novos atores entrando. Então, o que a gente está vivendo agora são escaladas sintomáticas dessa mudança do poder mundial, talvez, para um mundo mais multipolar, mais desconcentrado. Mas a gente ainda está no calor do momento. Mas, de fato, eu nem falo, gente, olha, eu não falo muito de Terceira Guerra Mundial, de Guerra Fria, mas eu falo, sim, em transição hegemônica. E dentro da transição hegemônica você vai ter Guerra Quente e Guerra Fria. Claro. E é isso que a gente está vivendo agora. Com agravamento, O império não morre de morte morrida, tem que ser de morte matada. Veja o imperialismo inglês e agora nós estamos diante da crise da hegemonia do imperialismo americano. Essa ordem multilateral está em processo de avançar de crescimento. E com certeza nós vamos ter um período de conflitos regionais com repercussão internacional. Então, nesse sentido, nós vamos para uma multipolaridade quente, conflituosa, que pode acontecer aventuras? Pode, porque, como se diz, com fio de escapado, a qualquer hora pode acontecer um curto-circuito. Virando são as cotoveladas do sistema, Sim, virando poliana, a gente só queria ser jornalista em paz, A professora só queria ser historiadora em paz, você só queria democracia no Brasil. Isso é muito, é genuíno. Gente, olha, a gente vai pro intervalo, porque começa aqui o bate-papo e a gente não para.
Vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato? Então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoie a comunicação popular. Quem apoia leva lembrança especial aqui do BDF, não dá para ficar de fora. A gente está voltando com o nosso podcast para falar sobre Israel e Irã, mas antes a gente tem algumas mensagens dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes em relação ao nosso último episódio. Quem está com a gente lembra que a gente falou sobre a regulação das redes. Então o Pedro, né, que há 5 dias escreveu pra gente que o STED lhe dá as melhores aulas, foi um prazer ser aluno dele no ICL, muito bom ouvir o que ele tem a falar, sempre muito relevante. E também temos aqui o Henry Duarte, muito bom, que tal ampliar o debate a respeito da necessidade de redes sociais independentes e com maior autonomia e proteção do governo estadunidense? WhatsApp? Não mais. Henry, não quero dar spoiler, mas aqui no Brasil de Fato a gente está tentando fazer uma pauta para trazer para vocês quais são as iniciativas independentes que as universidades brasileiras já têm, viu? É uma plataforma nacional. Olha aí, então... Professora, um dos pontos aqui que é central ali na argumentação de Israel é a questão do Irã ser um dos financiadores do Hamas. Não só do Hamas, né, de várias organizações, como o Genuíno colocou, a senhora também trouxe. Ali na região é uma das formas que o Irã exerce esse poder regional dele, né, essa influência. Qual é o papel do Irã nesses outros conflitos, né? A questão dos Houthis no Iêmen. Como é que você pode traçar um pouco essa ação do Irã como uma força regional? Faz parte da tática do Irã de apoiar grupos, né, que têm ações que elas são condenáveis do ponto de vista do desrespeito aos direitos humanos, e a partir daí isso cria também uma instabilidade regional. Mas faz parte de um jogo de alianças que o Irã tem na região. Eu acho que quando a gente fala no Oriente Médio, como eu estava mencionando, é difícil a gente meio condensar numa caixinha e dizer quem é plenamente bom e quem é plenamente mal. Eu acho que na vida não existe nem ninguém totalmente bom e nem ninguém totalmente mal ou que está no monopólio da verdade. Então, o que acontece? Acontece justamente essas disputas regionais. Então, é uma forma de atuação, assim como outros países, eles também vão financiar outros grupos políticos, vão financiar organizações não governamentais. Isso faz parte, né, até de um contexto do que a gente chama atualmente de guerra híbrida, que envolve propaganda, envolve grupos políticos, envolve movimentos sociais, envolve grupos transnacionais. Então faz tudo isso parte desse movimento. Então, de fato, o Irã tem essa estratégia de apoiar seus aliados na região. Professor, assim como os Estados Unidos ajudou a Al-Qaeda e financiou quando precisava se contrapor à presença da União Soviética no Afeganistão, né? Nós não podemos fazer julgamento moralista. Sim. Os Estados Unidos fazem um julgamento moralista e a mídia dirigida pelos Estados Unidos conduz esse julgamento. É só ver a cobertura da grande mídia aqui no Brasil. É uma cobertura dirigida, é um maniqueísmo de uma guerra por uma única versão. Nós temos que encarar que são países normais, têm problemas, têm divergências e estão disputando interesses. Sim. Não existe Estados Unidos não é a pátria do bem, nem da democracia, nem da liberdade de imprensa. Falando nessas relações que são muito complexas, né, e que realmente não tem 8 e 80, não tem bem nem mal, a gente tem que analisar todos os detalhes, trazer quais foram as reações internacionais de aliados ou não aliados de Israel, do Irã. Bom, o presidente dos Estados Unidos comunicou ao primeiro-ministro de Israel que Washington não vai participar de nenhuma ação ofensiva contra o Irã. A Rússia, que mantém laços estreitos com o Irã, não condenou os ataques e afirmou que o Ocidente bloqueou as tentativas iranianas de responder a esse ataque israelense, lá à embaixada, dentro da ONU, né, no contexto da negociação, no contexto da diplomacia. Essa resposta das potências globais e até do Brasil também, né, professor? Acho que vale a gente falar um pouquinho para esses eventos recentes lá no Oriente Médio. Colegas, a resposta do Brasil, ela tem mantido a sua coerência. Eu acho isso super importante no sentido de reforçar a tradição diplomática brasileira, de
defender a estabilidade, o reconhecimento dos dois estados, né, Israel e Palestina, falando no caso desse conflito que a gente está abordando aqui no podcast. Então, o Brasil ele tem sim apresentado uma postura política de moderação, que, lógico, ela vai ser exacerbada, né, em disputas políticas internas, muitas vezes distorcendo algumas falas do governo, né, do Itamaraty e do próprio presidente Lula, no sentido de politizar a questão. As questões, elas são por natureza política, obviamente, mas, logicamente, elas também são instrumentalizadas por grupos políticos para defender seus próprios interesses. Mas a atuação da diplomacia brasileira, ela tem sido exemplar, incluindo desde os primeiros passos na negociação para a retirada dos cidadãos brasileiros da zona de conflito, né? A gente leu algumas histórias de países, né? Não vou nem mencionar quais, que estavam cobrando passagem para os seus cidadãos retornarem ao seu país. O Brasil não. O Brasil fez tudo com base numa política de Estado. Então aí a gente já vê um pouco a diferença, né? Mas o Brasil ele tem mantido a sua coerência, que é uma coerência que ele tem nas Nações Unidas e no multilateralismo desde as primeiras negociações contemporâneas sobre o tema. Com relação às demais potências, Estados Unidos, China, Rússia, mantiveram suas posições. Outros líderes, né, como o Macron da França, os líderes ingleses, mas principalmente o Macron, ele tem sido muito veemente com algumas coisas, né? Mas por que isso? Porque ele também enfrenta um cenário eleitoral complicado na França. Então ele usa essas questões para se reposicionar. E os Estados Unidos, né, na verdade, não é que eles apoiaram o cessar-fogo, eles não vetaram na última resolução das Nações Unidas. Então, isso foi uma sinalização para Israel de que era necessário haver mais moderação, o que não aconteceu, né? E não tem acontecido, tanto que a gente está vendo uma tragédia humanitária diária. Ela não vai desaparecer. Então, eu acho que a posição das potências, ela foi coerente com aquilo que a gente esperava delas, lembrando que os Estados Unidos também têm uma eleição presidencial esse ano. Eu acho que foi coerente, né? E a gente está observando, voltamos ao tema anterior. É sempre uma escalada de problemas, senão é um rodízio, né, de problemas. Cada hora está tendo um problema quente em algum lugar e as coisas vão escalando. Eu considero o seguinte: os riscos econômicos e geopolíticos de um conflito entre dois estados, eu vou repetir, dois estados fortes, Israel e o Irã, não é brincadeira, há os riscos econômicos e geopolíticos. Segundo, aprofundamento da crise econômica mundial. Está aí o dólar, está aí a questão do petróleo. Terceiro, a repercussão interna na principal potência imperialista, que é a eleição dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, a situação da Europa é delicada e, ao lado disso, você tem uma ascensão. Olha, pessoal, desde quando começou o conflito na Ucrânia, a China está cavalheiro, está avançando, considerando que interessa a geopolítica da China esse cenário. Ela é solidária com o Irã, é solidária com os palestinos, mas calibra bem isso. E o Irã percebeu que era necessário calibrar a resposta. Ao fazer isso, eu acho que foi muito correta a posição do Irã em calibrar. É uma resposta seletiva para marcar a posição. A imprensa brasileira, subserviente ao imperialismo, está combatendo a posição do Itamaraty. Por isso que eu quero manifestar o meu apoio à nota divulgada sábado à noite pelo chanceler Mauro Vieira. Ela foi feita à noite, às 11 da noite, quando todo o movimento começou, e nós manifestamos o temor de que o início da operação pudesse contaminar outros países. O Brasil condena sempre qualquer ato de violência e o Brasil conclama sempre o entendimento entre as partes. Porque eles estão fazendo uma ofensiva contra a posição do governo brasileiro, de não ter condenado o Irã. E é claro, essas mesmas vozes que não condenaram com a veemência o que aconteceu no dia 1º de abril na Embaixada do Irã em Damasco. Essa mídia é o partido do imperialismo, é a versão unilateral, é a cobertura como se fosse uma guerra em que eles têm lado. O lado deles não é a informação, o lado deles é a ordem imperialista mundial sob a liderança americana. E eles criam dificuldade para os governos que têm autonomia para se manifestar. É o caso do Brasil na nota que foi correta, e eles pressionam
para criar dificuldade. Eles dão espaço para o embaixador de Israel no Brasil, eles dão espaço para as entidades sionistas falarem, para criar uma situação de defensiva do governo. E para o governo brasileiro está cada vez mais claro. Para ter uma política externa soberana no mundo multipolar, nós temos muita coisa a enfrentar pela frente. Talvez a mais importante é disputar com essa classe dominante, subserviente, entreguista, que tem uma visão de vira-lata do povo brasileiro. Como quem cobre saúde, vendo que os ataques ao ministério não poderia concordar mais. Pois é, falando exatamente nessa questão das versões, né? Você pensar que as versões acabam sendo também instrumentos nessa batalha, dessa guerra, na verdade, né? A gente tem Israel, que desde o começo de outubro, desde esse processo de ataques contra o Hamas, lá em Gaza, esse massacre que está acontecendo, tem descumprido, criticado e desvalorizado o trabalho da ONU, por exemplo, de diversas formas, de diversas instâncias, ignorando resoluções, atropelando legislações internacionais. Há 75 anos, Israel descumpre resoluções da ONU. Pois é. Um acirramento agora desse processo que já é bem mais antigo. Mas agora, nesse momento, a primeira reação de Israel foi exatamente apelar para a ONU, falar de sanções novas ao Irã e coisas desse tipo. Como é que a gente pode ver o papel das Nações Unidas nesse contexto, né? Tem espaço ainda para a ação das Nações Unidas? Esses espaços têm respeito, têm legitimidade para ocupar, para fazer essa negociação, professor? Nico, é uma questão complicada, né? Porque é o seguinte, o multilateralismo... A gente só joga pergunta fácil para a senhora. Não, tá de boa. Mas a questão é a seguinte, o multilateralismo, muitas vezes a gente esquece que ele depende de quem o faz, né? Então a gente fala, por exemplo, Organização das Nações Unidas, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional. O que são essas entidades? Elas são entidades que são compostas por estados. Elas têm uma autonomia, mas ao mesmo tempo quem detém a soberania ainda, o único ente dentro da política que detém a soberania é o Estado. Então, o que acontece? A partir do momento que esses organismos multilaterais, eles são a soma de todas as partes, eles só funcionam à medida que as partes desejam que eles funcionem. E como eles são fotografias ainda do mundo do pós-guerra, né? Então, um Conselho de Segurança que ainda não foi ampliado, né? Você tem membros temporários, mas os membros permanentes são os mesmos, né? De 1945, há uma natural estagnação de algumas decisões. Então, a gente está falando hoje da ONU, mas, por exemplo, a gente não fala mais da Organização Mundial de Comércio porque ela está travada, não se negocia mais comércio no mundo. Por que a gente fala mais da ONU? Porque a gente está com muita guerra. Então, faz parte desse jogo dos estados violarem, quando lhes interessa, as regras, mas, ao mesmo tempo, pedirem apoio às regras também quando lhes interessa. Por quê? Porque esses organismos multilaterais, eles não se impõem de uma maneira soberana aos estados. O Estado é soberano. Então, quando a gente está aqui no podcast hoje, a gente está falando de vários atores. Olha, a gente já falou de Estado, relação Estado-Estado, nós temos movimentos sociais que também são transnacionais, nós temos partidos políticos, então tudo isso tem a ver com o público e com o privado. Eu sempre digo o seguinte, né, quando me perguntam, ruim com a ONU, 1000 vezes pior sem ela. Agora, precisa de uma vontade política daqueles que estão nas Nações Unidas de quererem negociar e de passar suas políticas pelos âmbitos da negociação. E é isso que o Brasil sempre quer fazer. Ele quer levar as questões para o âmbito multilateral, porque é lá que estão as regras. Então, hoje, no sistema internacional, não é que faltam regras. O que falta é o cumprimento das regras. Se a gente começasse a observar estados que cumprem as regras, seria diferente. E toda vez que existe uma ameaça ao interesse do Estado, se fala em segurança nacional ou segurança internacional. Então, esse que é o dilema. Como fazer funcionar um organismo multilateral que ele foi feito para gerar estabilidade, gerar negociação diplomática, mas que ele esteja compatível com os interesses dos Estados e que os Estados não usem, né? Como a gente diz no restaurante, que não usem à la carte. Não é um pedido a cada ordem, mas como que a gente faz isso funcionar de maneira regular? E aí organismos como os BRICS, né, outros organismos como a Organização de Cooperação de Xangai, que estão fora, né, são organismos regionais, a própria Unasul, que não existe mais, União das Nações Sul-Americanas,
que esses organismos eles funcionavam melhor. Então, esses fóruns, eles funcionavam melhor por quê? Funcionavam e funcionam, porque os países dentro deles queriam que funcionasse. O problema de fundo, professora, é que a institucionalidade mundial está superada, está decadente e não tem muita legitimidade, porque ela se baseia, como a senhora colocou, numa ordem bipolar. Saímos da unipolaridade com a crise da União Soviética e fomos para uma multipolaridade. E essa multipolaridade, ela tem uma institucionalidade à altura, com base na democracia, na paz, na autodeterminação dos povos, com base no respeito à soberania nacional dos diversos países das diversas regiões. Por isso que eu acho que nós vamos passar por uma transição, em que você vai ter organismos multilaterais regionais, como o BRICS, como a questão da CELAC, como a questão da União Europeia, e os Estados Unidos quer ser o centro dirigente desse processo. E aí está a crise, porque a maneira como os Estados Unidos se comportam é a maneira imperial, e essa maneira imperial não dá conta dessas relações. E aí é que está a crise. Nesse sentido, nós vamos passar por uma transição diante dessa institucionalidade da Organização Mundial da Humanidade. E como a humanidade está atravessando uma crise, vamos dizer assim, profunda, a transição ecológica, a transição energética, a fome, os refugiados e a guerra, e a ascensão da extrema-direita no mundo, é um elemento complicador, porque a extrema-direita vem, e ela pode se fortalecer diante da eleição dos Estados Unidos, ela vem com uma postura de caos, de desorganização institucional. E aí nós vamos ter que enfrentar esse grande problema, que é como discutir o futuro da humanidade, porque no fundo o que está em jogo é o destino da humanidade. Para onde nós vamos? Sem dúvida. Porque a qualquer hora nós podemos ter um desenlace extremamente prejudicial. Agora, além das questões geopolíticas e humanitárias, o agravamento desse tipo de situação lá no Oriente Médio, no resto do mundo também, mas principalmente a partir desse conflito entre Israel e Irã, influencia a economia mundial. E a economia brasileira também entra nessa lista. Vamos ouvir a análise da economista Alessandra Ribeiro, da Tendência Consultoria. A economia brasileira pode ser afetada por 2 canais principais. O primeiro canal é através do preço do petróleo. Com a intensificação do conflito e o potencial envolvimento de outros países produtores de petróleo, o petróleo pode ter uma alta muito expressiva de preços, contaminando, consequentemente, os preços aqui no Brasil, os preços de combustíveis, né? Gasolina, diesel, e isso com o risco de contaminar outros preços na cadeia. Então, o primeiro efeito seria via inflação mais alta. E o outro canal seria via o movimento de aversão ao risco. Quando temos esses conflitos que têm impactos para o mundo, há um movimento de fuga para a qualidade, ou seja, investimentos financeiros que se dirigem para ativos mais seguros, principalmente ativos de países avançados, como Estados Unidos, e ativos europeus. Então, há uma saída de recursos de países emergentes, como o Brasil, tidos como mais arriscado. Então, isso afeta os preços dos principais ativos, e um deles é o câmbio, que seria no sentido de depreciação, ou seja, o real perder valor em relação ao dólar. E isso também pode, impactar a inflação. Então, 2 canais, que seja o petróleo e esse canal de fuga para a qualidade, afetando os nossos ativos, e um deles seria o câmbio, também contribuindo para um cenário aqui mais adverso de inflação. E o resultado poderia ser um Banco Central aqui mais conservador com a queda de juros, com a Selic terminando em patamar mais alto que o inicialmente projetado pelo mercado, e com uma política monetária mais restritiva aos efeitos negativos para crescimento, que aconteceriam. Obviamente, tudo depende do timing, da intensificação do conflito, mas poderia afetar essa parte final de 2024 e o ano de 2025. Professora, quer fazer algum comentário sobre essa parte econômica? É importante, né? Eu acho que é importante, porque chama atenção de uma coisa que muitas vezes o Brasil não percebe, e que é justamente o impacto do cenário internacional pelas nossas negociações. Então, essas negociações políticas que a gente está ouvindo sobre orçamento, sobre todos esses temas, você não pode deixar de levar em conta essas variáveis.
E, na verdade, o que a gente está vendo agora é um agravamento, mas já vinham tendo problemas antes. Então, não adianta você querer discutir certos temas, como déficit zero, orçamento isso, orçamento aquilo, se você não consegue lidar com a incerteza internacional. Então, gente, política internacional afeta, sim, a nossa vida, viu? Opa! Nicolau. E como afeta? Acho que a gente está encaminhando já para o final aqui do nosso programa, da nossa conversa, então queria fazer uma pergunta para os dois, com um pouquinho de, talvez, esperança, um pouquinho de futurologia e uma pitadinha de esperança. Esse é um contexto já antigo, né, como o Genuíno está falando, de 75 anos ali da presença de Israel na Palestina, de ocupação, e que se acirrou demais agora. Vocês veem caminhos para chegar à estabilidade política ali na região do Oriente Médio, nesse cenário que a gente está vivendo? O único caminho para a estabilidade é resolver o problema dos palestinos. Primeiro, paz. Segundo, resolver a questão dos reféns e dos prisioneiros políticos dentro de Israel. Terceiro, o reconhecimento do direito do palestino ter seu Estado independente, autônomo e viável. A partir daí, você abre um cenário de construir uma paz concretamente. E aí você distensiona o ambiente. Se o mundo ocidental capitalista continuar respaldando o que Israel faz há 75 anos, que nunca cumpriu as resoluções da ONU, e que sempre se coloca como vítima para justificar os massacres, tanto que ele conceitua as organizações políticas como terroristas para justificar os assassinatos. Se esse problema não for resolvido, nós vamos ter uma situação de conflito cada vez mais intenso no Oriente Médio. Professora, temos chance? Olha, eu acho que sempre tem chance. Eu acho que a história prova para a gente que sim, é possível negociar não só no Oriente Médio, mas em todas as outras localidades. Senão a gente não estaria vendo, talvez a gente não estivesse aqui se não houvesse esperança, né? Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem, gente, é que a gente sempre tem que pensar que depende de uma negociação política. A vida é feita pela política. Não há como você medir sofrimento, não há como você medir interesse. Todos vão ter seu sofrimento, seu interesse, e todos têm seus direitos e deveres. Então, como a gente está vivendo uma fase de transição hegemônica, na qual uma ordem internacional ela está em crise, e aí quando a gente fala disso, não está falando só de Oriente Médio, mas de modelo social, político, econômico, estratégico de uma maneira geral, a gente tem que começar a buscar respostas. Então, olhando o passado, eu sou otimista, olhando o presente, eu sou cuidadosa, e projetando o futuro, o que a gente precisa ver é como essas forças vão se acomodar. Mas, de todo caos, pode nascer um renascimento, pode nascer algo diferente. Então, eu acho que a gente está, por enquanto, numa fase de caos e fragmentação, e vai depender de cada um de nós tentar superar essa fase, observando quais são os projetos políticos em voga, para tentar avançar e tentar compreender por que o mundo continua tão polarizado, ele continua tão violento, e como fazer para recuperar esses nossos valores. Como eu falei, não é que falta legislação interna e externa, ela existe, falta a gente estar mais atento para ver os caminhos que a gente vai tomar. É isso, professora. Obrigada. Queria agradecer a professora e o Genuíno, especialmente hoje, porque é um assunto muito complexo e a gente tem aqui no microfone opiniões diversas, mas o debate foi muito bom e trouxe muitos elementos. Nós vamos sair um pouquinho dessa esfera política global agora para falar de arte e cultura, dar uma respirada no nosso podcast. Vamos lá, então. Vamos falar de cultura, né? Vamos dar uma respirada. Professora, o que você trouxe pra gente de recomendação cultural artística hoje? Eu trouxe uma recomendação de um filme. Ele é de 2008, ele chama O Limoeiro e fala de um ponto de vista social da questão Israel-Palestina. Não está falando com terrorista, não está falando de bomba explodindo, mas é uma produção que vai mexer com famílias, vai mexer com terra, vai mexer com ideário, também tem uma questão de gênero como pano de fundo. Então, essa é a minha dica, né? O filme O Limoeiro, e também uma outra dica para vocês, gente. Muitas vezes as pessoas no streaming, elas estão indo muito na lógica do algoritmo manda, né? Então elas só estão vendo as coisas mais recentes.
que é o algoritmo? Aquilo que estabelece as nossas preferências. Saiam das suas preferências, assistam o Limoeiro, procurem os filmes mais antigos, eles estão no streaming sim, é que a gente não procura. Não vai achar que filme antigo é 2020, tá? Tô falando aí 2000, 2008, e para nós, né, que já somos um pouco mais experientes, vale ir lá para a década de 50 também, tá bom, gente? Mas seria essa a minha dica. Eduque o seu algoritmo, viu? Essa é a dica da professora, melhor dica. Companheiro José Genuíno, o que o senhor trouxe pra gente hoje? Primeiro livro, A Ordem do Capital, da Clara Matei, que mostra o papel da austeridade na reestruturação do capitalismo como uma exigência mundial. E a gente sabe como esse problema dos ajustes, da austeridade fiscal, da tirania fiscal é fundamental para garantir os interesses da banca financeira, dos grandes monopólios que não tem limite para a acumulação privada. Eu assisti um filme recente muito bom, Dias Perfeitos, muito bom filme, do Wim Wenders. Muito interessante esse filme porque mostra uma essência de felicidade numa pessoa que tinha uma rotina que não era uma rotina. Vale a pena esse filme, Dias Perfeitos. Dias Perfeitos, excelente recomendação. E o senhor Nicolau? Eu vou trazer eu gosto muito de quadrinhos, vou trazer um gibi, chama Persépolis, é de 2000, é da Marjane Satrapi. Ela é uma iraniana, ela nasceu ali em 69, então em 79 ela estava com 10 anos entrando na escola e passa o livro é autobiográfico, né? Então conta essa vivência dela de criança no contexto da Revolução iraniana, que estabelece o regime fundamentalista, ela passa a usar o hijab na escola, enfim. E depois ela emigra para a França, tem toda essa vivência dela. Enfim, é um relato muito pessoal de uma pessoa numa circunstância específica ali do Irã, de uma família mais ou menos classe média alta, rica, enfim. Mas é bem interessante. Ele virou foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras e foi adaptado para animação também. Acho que em 2007 disputou o Oscar, inclusive. É bem bacana. E é uma peça de arte, porque o traço é incrível, enfim, é algo para você realmente ler com a mente e com os olhos da alma. É muito, muito bom. Aliás, só recomendações incríveis aqui hoje. Agradecer demais vocês. A minha recomendação, eu trouxe uma recomendação de filme, mas eu tenho outra recomendação também. É o livro da professora, que está aqui conosco. O nome do livro é Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise. Saiu pela editora Alta Books. E se você gostou do que a professora Cristina trouxe aqui para a gente, se informou, tem elementos novos para entender o que está acontecendo, mal pode esperar pelo livro, viu? De muita qualidade, a gente recomenda de olhos fechadíssimos. Também queria convidar quem está nos ouvindo para ir ao cinema assistir o Paraí. É uma história original do Grupo Audiovisual da Terra Indígena Jaraguá. Já está nos cinemas. Procura aí no Google, está na sua cidade. Paraí. P-A-R-A-I, exatamente como a gente está ouvindo mesmo. E vai ter, enfim, está em processo de estreia no Brasil todo. Procura saber como você pode assistir. Vamos, por favor, consumir, assistir a nossa cultura, a nossa produção cultural indígena também. E é isso, com essa o nosso podcast 3x4 vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito mesmo a presença da professora Cristina Pessequilo, de Relações Internacionais na Unifesp, que esclareceu muita coisa aqui pra gente. Professora, obrigada demais por essa participação. Valeu, viu? Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com você, Nara, Nicolau, Genuíno e com todos que estão nos escutando. Companheiro, obrigada também. Que debate bom. Obrigada mesmo. Muito obrigado. Viu? Estou à disposição. Nicolau, a gente se vê na semana que vem. Tamo por aí. Vamos que vamos. É isso. A gente chega ao fim deste episódio do 3x4 do Brasil de Fato. E se você quer deixar sua marca aqui no nosso podcast, se tem uma dica cultural, tem algo a dizer, compartilhe conosco, deixando o seu recado lá no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. A sua participação ajuda muito a gente a alcançar mais ouvintes. E olha só, tem as nossas redes sociais abertas também do Brasil de Fato para você comentar o 3x4, viu? Continue acompanhando a nossa cobertura sobre os principais fatos de política do país e do mundo no brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Nicolau Soares. A direção é de Camila Salmásio. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Produção e roteiro, Letícia Holanda.
trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Adilson Oliveira, nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura, identidade visual Nazura Santos. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até mais, a gente se vê de novo na semana que vem.